Tá pensando em comprar uma picape que seja bonita, gostosa de dirigir, tenha mecânica simples e chame bastante atenção no trânsito? Essa é a picape certa para você. Frontier Pro 4X, que por 320 mil pode ser sua. E aí, será que vale a pena? Acompanha comigo a avaliação a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça também de deixar o seu like e o seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida com relação a alguma coisa da avaliação, pode perguntar que eu te respondo, ou caso você queira que eu faça a avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, deixa nos comentários que eu vou fazer essa avaliação para você. E não se esqueça, se estiver pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para a avaliação. Falando aqui de visual, a Nissan diz que essa aqui é a nova geração da picape, mas na verdade ela tem um belo de um facelift em uma picape que já tinha um conceito bem interessante. Nessa versão aqui Pro 4X ou Pro 4X, como é mais fácil de falar e como comumente você vai ouvir falar por aí, ela é uma picape que ela é focada no fora de estrada, ela é a versão de topo ao lado da versão Platinum, a Platinum é uma versão mais luxuosa e essa aqui pensada numa versão mais bem equipada, mas pensando no off-road. Então ela tem uns detalhes interessantes. Claro, com certeza que você está acompanhando o vídeo comigo, você já bateu o olho nesses faróis e é o que chama mais atenção nele. Então aqui é um farol Full LED que tem 4 projetores, que são bem interessantes. Quando você liga em 2 estágios, ele acende os de baixo e depois acende os de cima. Então são 4 projetores aqui no farol principal, DRL em LED e luz de neblina também em LED. É uma picape que tem linhas bastante retas aqui, tem um visual mais, digamos assim, mais bruto e para dar o destaque de uma picape off-road, não exagera muito no acabamento, não tem cromado, não tem nada. Então a grade aqui também, assim como era na versão Ataque que você já acompanhou nos nossos vídeos, tem aqui detalhe também em preto brilhante. Em preto fosco, na verdade. Preto brilhante somente aqui no logo, novo logo da Nissan em preto brilhante com o vermelho que você vai ver em toda essa picape. Então tem o vermelho aqui no logo, nessa parte inferior aqui do para-choque, onde seria um gancho, mas é um visual mais para chamar a atenção. Quando você vem aqui para o lado, a gente tem esses protetores aqui da caixa de roda, também com esse detalhe em vermelho. As rodas de 17 polegadas em preto brilhante com o logo da Nissan, também com o Nissan ali em vermelho. Lembrando que os pneus são de uso misto, então cenário ideal para você usar na cidade e de vez em quando colocar ela no fora de estrada. Mesmo detalhe de acabamento preto aqui também no retrovisor, soleira de porta, maçanetas, rack de teto. Você vendo que essa picape aqui ela não tem Santo Antônio, então o foco dela é para deixar ela visual mais esportivão mesmo. Mesmo detalhe lá da frente a gente tem aqui na traseira também com esse vermelho. Logo da versão Pro 4X aqui na traseira, na caçamba. E chegando aqui atrás a gente tem a lanterna que ela é parcial em LED, então LED só na parte superior, mas seta e luz de freio são em lâmpadas halógenas. E como padrão lá na frente, também aqui o logo da Nissan em preto brilhante, com o Nissan em vermelho. Na caçamba, são 1.030 kg de capacidade e 1.054 litros de volume. Então é uma caçamba bem grande, que você consegue carregar bastante coisa aqui. O grande problema dela é que, como você pode perceber, ela já tem alguns detalhes em arranhado, porque ela não tem o protetor de caçamba, ela não tem a capota marítima de série, então você vai acabar tendo que fazer isso como um acessório para manter a sua picape aqui sem ficar com esse interior todo arranhado quando você colocar coisas aqui dentro. Ponto positivo é que essa caçamba, essa tampa é bem leve, então você consegue aqui só com uma mão abrir e fechar. Ela não é tão amortecida assim como deveria ser, mas para abrir e fechar é bem simples. E aproveitando que você está aqui, olha ali, ela tem uma tomada para você carregar algum implemento, uma tomada de você carregar, por exemplo, vai carregar um reboque, alguma coisa, tem uma tomadinha para você usar ali dentro. Aqui no interior a gente não tem grandes luxos em acabamentos, mas ele é bem interessante aqui em questão de visual. Aqui o acabamento da parte superior, ele é em plástico texturizado. Aqui ele até tem uma boa qualidade, né? A gente não vê rebarbas aparentes,
Mas aqui onde a gente tem os botões dos vidros elétricos e travas, retrovisores, é um plástico bem mais simples. Então aqui a gente consegue notar um pouco mais de economia do projeto. Já onde a gente tem apoio do braço, aqui é o mesmo couro que a gente tem de replicados do que a gente tem de revestimento dos bancos. Mesmo couro com a costura em branco. Um problema aqui que a gente tem no botão dos vidros elétricos é que somente o do motorista tem a função automática para descer. Então você pode ver, ele tem 2 estágios aqui. Todos os outros é um estágio só. Ó. Então aqui, ó, tanto para descer quanto para subir. E para subir a mesma coisa, do motorista também, ó. Eu tenho que fazer todo o movimento para fechar os vidros. Então função automática para todos os vidros na Frontier não tem, é somente para a descida do motorista. No mais, a gente tem aqui o botão de travamento e destravamento das portas, o botão para fazer o rebatimento do retrovisor e aqui o botão para você fazer a regulagem dos vidros elétricos, dos retrovisores. Então aqui, ó, eu ponho para o lado esquerdo, eu ponho para o lado direito, mexo aqui onde eu faço a regulagem para ficar mais confortável na hora de você dirigir o carro. O volante aqui é novo, então o mesmo padrão aqui do que a gente vê do Kicks, do Versa, por exemplo, que do lado de cá a gente tem os comandos do computador de bordo e do lado de cá os comandos do piloto automático e limitador de velocidade. Então você vê que aqui ele também traz o mesmo padrão de logo lá da frente, da traseira, o logo em preto com Nissan em vermelho. É um volante que tem o revestimento em couro, é um couro de uma qualidade aparentemente melhor do que o dos bancos. É costurado também. O problema para mim é que por ser uma picape, esse volante ele é muito fino. Então, numa viagem longa, num trajeto grande, você ficar com a mão muito fechada aqui, ela acaba te cansando. Então, para mim, talvez se fosse um pouquinho mais largo aqui o volante, ergonomicamente seria melhor, mas é mais uma questão de gosto pessoal mesmo. Falando ali no painel de instrumentos, você pode ver que ele tem os marcadores todos analógicos. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem o marcador de RPM e embaixo temperatura de motor. Do lado direito, velocímetro e nível de combustível, e na área central o computador de bordo ali que é colorido. Então a gente tem bastante funções ali. Eu consigo ver, por exemplo, ó, nessa função que já está mostrando ali, a velocidade do veículo num painel digital, a velocidade média de percurso. Posso ver aqui, por exemplo, média de consumo. Ela está bem prejudicada aqui, que a gente está com o carro parado, ligado, fazendo as medições. Então posso ver marcação de trip, quanto que eu já rodei com esse carro. Posso ver aqui também pressão de pneus, informação de áudio, mas o áudio está desligado. Então aqui dos auxiliares, então ele está com o bip ligado do sistema de frenagem. Então caso tenha um veículo na frente, ele vai soar o bip. Vai soar o bip também no alerta de ponto cego, mas no de manutenção de faixa no momento está desligado. Então dá para ver essas informações ali. Tem outras assistências, eu posso ver aqui ativar ou desativar a informação de direção ecológica para você dirigir de maneira mais econômica ou não, informação do TPMS, relógios, definições do veículo, informação de manutenção também, quando está na hora de fazer a revisão e quando não está. Posso personalizar o visual da tela, tem bastante informações aqui. Então eu tenho as informações que eu preciso aqui, sem grandes luxos, sem muita informação, tudo que eu preciso para você dirigir aqui no dia a dia, para que você tenha informação no nível que você não sinta falta de nada, mas que você tenha tudo por aqui. E por fim, aqui na parte inferior a gente tem um menuzinho mais reduzido, que tem o odômetro do veículo, o P, mostrando a marcha que ele está. Então é só colocar aqui, ó, no R, no N, no D, ele muda as informações aqui. Esse carro também tem a possibilidade de troca manual, então ele vai mostrar quais marchas estão aparecendo ali, ó. Vai dizer aqui qual que é o modo de condução que ele tá, a autonomia, e que no caso ali a tração é somente traseira nesse momento. Então tudo que você precisa tem aqui de informação, sem grandes luxos, de maneira bem intuitiva. Como eu falei, do lado de cá a gente tem o controle do piloto automático, do limitador de velocidade. Também é fácil acionar ele, é sempre bom quando esses controles ficam na parte da frente do volante. Eu não preciso acessar um menu traseiro, não preciso fazer várias coisas para poder achar. Então para mim isso é bem legal, é bem simples. O que para mim não é legal é essa questão do volante aqui. Como eu falei, ele tem assistência hidráulica, então é um volante mais pesado do que a gente está acostumado. E de regulagem aqui, ó, somente a altura, não tem profundidade, ó. Aqui a gente tem botão de partida para ligar e desligar o veículo. Então lembrando que ele tem chave presencial, ponto interessante também.
E vindo aqui para essa região central, talvez um detalhe de design de painel, a parte mais interessante, a gente tem a central multimídia, que tem conexão e espelhamento de celulares Android e Apple. O problema é que esse espelhamento é somente por fio, então isso já dá uma ideia um pouco de um projeto mais antigo, mas a interface é bem legal. Esse tipo de tela, que ela é mais fosca, ela ajuda a não dar reflexo, então você consegue dirigir sem que ele atrapalhe a utilização de mapas e outras informações. Então nesse ponto é boa, a resolução dela é boa, ela tem menus de acessos laterais também, que ajuda você a encontrar o que você precisa. Para mim, eu gosto de quando tem esses botões, eu não gosto quando fica tudo no touch e você precisa desconcentrar a posição de dirigir e voltar aqui para pesquisar informação. Então aqui está tudo muito mais fácil, tem o botão de volume giratório, como eu gosto, isso aqui para mim é legal. Mais embaixo a gente tem o menu do ar-condicionado, como você pode ver, temperatura, motorista e passageiro, controle individual, ar-condicionado de 2 zonas, então eu consigo mexer aqui, ó. Aqui ele tá em função dual, ó. Posso colocar separado motorista e passageiro, ó. Então não tem aquela questão de briga, tá frio demais, tá muito quente, então eu consigo de uma maneira mais confortável ficar todo mundo dentro desse carro. Mais abaixo aqui já tem os controles da tração dele 4x4, então eu tô aqui na função de tração somente traseira, posso mudar aqui para tração 4x4 alta, e aqui eu empurro e jogo na tração 4x4 reduzida. Então eu tenho essas possibilidades de tração aqui. Tenho também a possibilidade de travamento do diferencial traseiro ali, então posso ter esses controles por aqui, sempre no modo 4x4. Então tem esses controles. Aqui nesse botão eu tenho o auxiliar de descida em rampa, então se você vai fazer uma descida num local que é mais escorregadio, ou seja escorregadio porque tem muita lama, gelo, ou que é porque é areia mesmo, ele vai te ajudar a descer de uma maneira mais controlada, atuando no freio. Então esse é um botão bem importante para quem faz 4x4, uma maneira mais segura. E aqui o botão para desligamento do sistema de estacionamento. Vou voltar aqui para mostrar outra função que é importante. Vou desligar também esse controle. Aqui, como você pode ver nesse botão, a gente tem os modos de condução desse carro. Eu tenho o modo padrão, que é o Standard. Dando um toquinho aqui, eu posso mudar para o modo Sport, e tem o modo tal, que é o modo para fazer, por exemplo, vou carregar um reboque. Então ele vai priorizar aqui uma tração sempre mais alta, com marchas mais baixas, e privilegiar o torque do motor. Tem também o último modo, que é o modo Off-Road, mas eu só consigo acionar ele caso ele esteja com uma das chaves aqui voltada para a função 4x4. Então são 4 modos de condução que você consegue utilizar no carro, para você utilizar ele seja na cidade, na estrada ou no off-road. No mais, visual aqui não muda muita coisa, continua sendo a mesma Frontier de sempre, mesmo design de painel, os mesmos porta-copos, mas o que ela tem de interessante aqui, como ela é uma versão 4x4 mais luxuosa, a gente tem aqui esse teto solar, tem a persiana aqui, essa gavetinha aqui que abre, mas eu posso fazer acionamento elétrico aqui. Então, se você gosta de um carro mais luxuoso, mais requintado, o teto solar sempre faz uma diferença boa. E por falar em diferença boa, falando aqui de banco, talvez esse também seja uma qualidade muito boa dos carros da Nissan, é a qualidade do couro, a qualidade do banco. Uma qualidade muito boa, você pode ver que aqui ele é bordado a versão Pro 4X e tem essa região aqui mais estilizada, com o mesmo tom de costura em branco ou costura em vermelho, como você viu lá na porta. Banco bom, o problema dele é só a região lombar aqui, que não apoia tão bem, mas para motorista eu consigo ter regulagem elétrica, então para frente, para trás, para cima, para baixo, consigo mexer aqui de maneira elétrica. Passageiro já é na alavanca. O espaço interno aqui da traseira não é dos melhores, mas é bem comum isso nas picapes médias. A gente tem uma posição de sentar aqui um pouco mais elevada, mas você fica muito próximo do teto. Eu tenho 1,74 m, estou bem próximo aqui, uma pessoa mais alta com certeza vai acabar batendo a cabeça. Então, para ficar aqui atrás, talvez só uma pessoa de baixa estatura, crianças mesmo, que é para fazer uma viagem mais confortável. No mais, a gente não tem grande diferença de acabamento, continua o mesmo padrão ali da frente para a traseira. E o que é bom de falar aqui é que
Isso também não era tão comum nas picapes médias, começou a ser. A gente tem nesse carro aqui a saída de ar-condicionado para os passageiros da traseira. Então, passageiro que consegue regular uma saída de ar-condicionado para ficar mais confortável aqui nesse espaço. O teto solar não é panorâmico, então teto solar só para os passageiros da frente. Uma USB aqui para recarregamento de celulares, básico para você fazer a utilização no dia a dia. Caso você não leve ninguém aqui atrás, você consegue levantar esse banco, aproveitar essa área aqui para carregar as suas bagagens, as suas malas, e aqui embaixo também fica posicionado o triângulo e macaco, então você consegue usar, todos esses aparatos ficam aqui embaixo e o step fica lá na traseira. E agora, para poder mostrar como esse carro anda, como ele se comporta no uso em cidade e estrada, bora pro test drive. A Frontier Pro 4X ela vem equipada com motor de 4 cilindros, 2.3 biturbo de 190 cavalos e 45.9 kg de torque. Esse motor é responsável por dar toda a potência, a força que você precisa para usar ela, seja no dia a dia ou no fora de estrada, sempre combinado aqui com um câmbio automático de 7 marchas e tração 4x4 sob demanda. Esse motor, principalmente para quem for usar o carro aqui para pegar trechos de estrada, para viagens, ele é um motor que ele te oferece muita força, o torque dele, a faixa de torque já é na casa dos 1.500 RPM, e é uma tradição clássica do motor a diesel, é de você sempre ter força em baixas rotações, e é o que a gente percebe nesse carro aqui. Então, você andando com ele em estrada, essa questão dele ser biturbo também te ajuda na questão de consumo de combustível. Você tem um carro que é forte, que ele é potente e que é econômico. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na estrada, ó, acelerei, ele tem força, o câmbio faz trocas muito suaves, ele é um câmbio que tem uma troca no uso aqui em estrada muito semelhante ao que seria um CVT. Ele quase não dá tranco, talvez só em reduções mesmo, você percebe mais as trocas de marchas dele. E isso em altas velocidades. Em velocidades andando em cidade mesmo, é quando você percebe mais a presença aqui do câmbio. No mais, essas 7 marchas aqui em estrada são excelentes. Um outro ponto positivo dele também é a questão de conforto de rodagem. Então essa combinação da suspensão dele traseira, que é uma pseudo independente, porque na verdade ele tem um eixo rígido, e nesse eixo rígido ele é fixo à carroceria por braços sobrepostos. Então ele é como se fosse uma suspensão independente com eixo rígido ali no meio. Também ele não tem ali na traseira um feixe de mola, ele tem molas helicoidais. Então ele é feito para ser uma picape aqui que você vai conseguir usar ela no fora de estrada com um comportamento muito bom, muito do que você espera de um carro, de uma picape média mesmo, mas numa viagem do que você vai usar aqui é ser extremamente confortável. Como eu falei, questão de consumo, um ponto positivo desse carro, por ser biturbo, não só o desempenho, é a economia de combustível. Andando aqui na estrada, fiz uns trechos para fazer as medições, ele chegou a registrar 12,4 km por litro de diesel, média muito boa, e na cidade ele fez uma média de 9,3. Também, considerando essa categoria, o que os outros modelos aqui oferecem, para mim é uma média muito legal desse carro. Pensando aqui em itens de série desse carro, para deixar ele mais equipado mesmo, como um carro topo de linha do que a gente espera para essa picape. Ela não é tão, digamos assim, autônoma como é a Ranger, que tem piloto automático adaptativo, mas ela tem sistema de frenagem de emergência. Então, se eu estiver muito próximo do carro à frente e a picape entender que eu estou numa zona insegura ou que passou um carro, me cortou, ela vai dar um alerta para que eu faça a redução, e se precisar ela vai ajudar na questão da frenagem. Ela também tem um sistema de permanência em faixa, então caso eu mude de faixa, fiquei desatento, me desconcentrei, ela vai também soar um alarme para poder me avisar que eu preciso corrigir esse movimento, e ela vai aplicar a correção. O problema dessa correção é que esse carro aqui ele não tem o volante com assistência elétrica, ele tem assistência hidráulica. Então como que ele faz para corrigir esse movimento? Ele não tem como fazer o volante mexer sozinho, como era um caso de veículo com direção eletroassistida. Então ele atua nos freios. Então o que vai acontecer? Ele vai dar uma pinçada no freio, na roda, para fazer o carro dar aquela freadinha e corrigir o movimento e voltar. O problema é que isso em alta velocidade é inseguro, o carro dá aquela mergulhada.
Então você tem que ficar bem atento nesse carro aqui para você não bobear, tá sempre atento com a mão no volante, sempre firme, para você não ficar numa situação insegura. É um sistema que está aqui para te ajudar, mas que se você bobear pode te dar uma desatenção, e a desatenção não é nada recomendado no trânsito. Um outro sistema também desse carro é o auxiliar de ponto cego. Então, caso tenha um carro aqui no meu ponto cego, eu vou dar seta, ó, ele vai soar para poder me avisar que tem um carro nessa posição, para eu não mudar de posição e ficar numa situação segura. Então ele tem vários sistemas que te auxiliam, mas que dão a ideia de que esse carro aqui, essa picape, é uma picape de um projeto mais antigo, não é tão moderna como as concorrentes. No mais, aqui para o uso em cidade, como eu falei, tudo que eu falei em cidade se repete aqui. É uma picape confortável, uma picape que tem um ótimo desempenho e um bom consumo de combustível. Então o que você vai sofrer mais aqui mesmo são em baixas velocidades. Então aquele conforto que a gente percebia lá em estrada, daquele tapete maravilhoso, quando a gente chega aqui ela vai sofrer um pouquinho mais, como é uma picape média montada sobre chassi. Então vai balançar, vai chacoalhar, você vai ter que dar aquela descolada aqui das costas do banco para você não ficar chacoalhando junto, se manter de uma maneira mais confortável. O que para mim não é muito legal nesse carro é a questão da ergonomia dele. Então tem alguns pontos aqui que para mim precisaria ser melhor. Então, por exemplo, ele tem os ajustes elétricos do banco, como eu já mostrei para vocês, só que o apoio lombar dele é muito baixo. Então, para eu ficar numa posição confortável aqui, eu não consigo ajustar a altura da regulagem elétrica lombar, eu só consigo colocá-la para frente e para trás. E esse para frente e para trás é muito baixo para mim, então para mim não fica confortável. Então o que eu preciso fazer? Recuar todo esse ajuste lombar para ficar com a região vazia ali e mais confortável. O problema é que você vai ficar numa viagem muito longa com aquele vazio ali, uma hora vai cansar, você vai ter que levantar e dar aquela esticada para ficar mais agradável para você não cansar tanto a região das suas costas. Um outro problema para mim também de ergonomia. Ele tem regulagem elétrica dos bancos. Se eu coloco a mão aqui, ó, a mão não passa entre a minha perna e o apoio de braço. Então eu preciso deslocar aqui e mexer no banco. Não é uma posição muito confortável para fazer a regulagem. Se caso eu tiver que fazer regulagem com o carro em movimento, eu tenho que fazer isso, ou então regular o carro com a porta aberta com o carro parado. Essa região aqui é bem apertada. Um outro problema, a gente não tem aqui ajuste de profundidade do volante. Então, se eu estou numa posição confortável com a minha perna, eu vou esticar aqui, ó, eu estou longe do volante. O ideal é que o pulso ficasse aqui, mas para o pulso ficar aqui, eu preciso sair e desencostar do banco. Então eu consigo regular a altura do volante, mas eu não consigo mexer na profundidade. Ou eu vou prejudicar aqui a região das minhas pernas para ficar de uma maneira mais confortável, ou eu vou prejudicar aqui nos braços. De uma maneira ou de outra, em uma hora, numa viagem muito longa, vai acabar cansando. E uma outra questão também, de questão de ergonomia, é que como a gente vê um carro uma picape de um projeto mais antigo, você não tem lugar de pôr celular. Se a gente tem aqui um suporte, um porta-objeto, cabe uma carteira, só que se eu colocar o celular aqui, eu vou fazer curva, ele vai balançar para um lado e para o outro, vai cair. Ou eu vou colocar aqui no porta-garrafas, no porta-copo aqui, onde ele vai ficar. E como vocês viram também, como eu já mostrei, conexão de celular somente por fio. Uma picape bem agradável de dirigir, confortável na estrada, econômica. O problema dela é a questão de preço. Por R$320 mil, ela custa mais do que as concorrentes. E pensando em mercado, Chevrolet, Ranger, são carros que são mais populares, com mais mercado do que a Frontier. Se você está pensando em uma picape que chama atenção, que é muito boa de dirigir, com mecânica simples, de boa manutenção, essa é a picape certa. Também de beleza, não tem como falar, ela chama bastante atenção no trânsito. Mas por 320 mil, você levaria a Frontier Pro 4X para casa ou alguma das concorrentes? Deixa nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!